Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos fala a respeito do amor. E ele diz assim a partir do verso 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem os que os perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, choram com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Interessante que o amor para o apóstolo Paulo é algo tremendamente prático. O amor para o apóstolo Paulo não é algo romântico, não é algo platônico, mas é algo que se vivencia no dia a dia. O apóstolo Paulo ele faz questão de dizer aos crentes que ele escreveu, aos crentes de Roma, ele deixa muito claro aquilo que se espera do amor. Ele diz que é preciso odiar o mal e apegar-se àquilo que é bom. E mais, Paulo vai dizendo mais, nunca lhes falte o zelo, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honra para os outros, abençoem aquele que os persegue. Nós vivemos um mundo onde a retaliação, o espírito belicoso, qualquer coisinha, as pessoas estão dispostas a partirem para o ataque, a brigarem, e Paulo diz, não faça isso. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, ele vai dizer lá no final, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É interessante que no livro de 1 Reis, o rei da Síria, ele queria atacar Israel, mas tudo que ele planejava, Deus revelava ao profeta Eliseu. E Eliseu ia e contava tudo para o rei de Israel. E o rei de Israel fazia emboscadas e o plano do rei da Síria dava errado. Um belo dia o rei da Síria reuniu seus oficiais e disse, olha, existe um traidor aqui no nosso meio. Quem é ele? Precisamos acabar com isso. E aí os seus generais disseram, senhor, não é isso. Majestade, o problema é que lá em Dotã tem um profeta de Deus que ele revela tudo que o senhor vai fazer. Deus revela para ele, ele conta para o rei. Aí o rei, vamos lá. Vai lá e traz esse homem aqui. E aí cercaram a cidade. Quando o jovem que trabalhava com Eliseu acorda e vê aquele tanto de soldado, ele entra em desespero. Meu senhor, estamos cercados. E Eliseu ora e fala, senhor, abra os olhos desse menino para que ele veja aquilo que o senhor é. E aí quando o rapaz olha ao redor, ele vê que as montanhas estão cercadas de carruagens de fogo e de anjos. E aí é interessante que Eliseu vai e fala para os soldados, não, ele ora e Deus cega todos os soldados. Fala, não, vocês vieram do lugar errado. E ele pega os soldados pelas mãos e leva para a cidade de Samaria. E aí, quando os soldados acordam, eles estão cercados dentro da cidade de Samaria. E aí o rei de Samaria fala, e aí, devo matá-los? Eliseu fala, que isso, rapaz, você não prendeu ninguém, como é que você vai matar? Faça uma refeição, dê uma bela refeição para eles e cuida deles. E é interessante que o texto diz que os soldados sírios comeram, foram para casa e não houve mais guerra entre Israel e a Síria. Por quê? Eliseu poderia ter matado aqueles soldados ou mandado matar aqueles soldados e aumentar esse espírito belicoso de vingança. Mas ao contrário, ele deu comida, ele mandou dar comida, ele mandou tratar bem e assim a guerra acabou. E é isso que Paulo diz, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça.
Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós vivemos numa época em que o mal está aí, o maligno está aí, mas nós não devemos nos deixar vencer pelo mal. Nós devemos vencer o mal com o bem. Esse é o segredo. Que Deus nos abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.